Vamos meditar numa palavra bíblica registrada em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 1. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Hoje nós estamos aqui num culto esse de ceia. Vamos aqui celebrar a ceia do Senhor. E em oração, Deus nos tem pedido, como ministro da palavra de Deus, coisas que nós precisamos renovar em cada um de nós. Somente o Senhor, através da sua graça, através da abertura do nosso coração, podemos também fazer. Então nós vamos ler esse texto, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, Apocalipse 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, eu me submeto ao Teu Espírito. 100% nós somos dependentes da direção do Senhor, do mover do Teu Espírito sobre cada um de nós. Traz a Tua revelação nessa noite. Fala conosco. Glorifica Teu nome, que é santo e puro. Que sejamos, no nome de Jesus, tocados, renovados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem estiver nos visitando aqui nesta noite, você é muito bem-vindo a esse lugar. Essa igreja ora por você. Amém, irmãos? Seja bem-vindo, que você possa desfrutar da presença do Senhor e alimentar da palavra do Senhor nessa noite. Muito bem. Apocalipse, livro profético, livro da revelação. Quem recebeu essa revelação foi o apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos.
João pastoreou a igreja de Éfeso. Antes de João, o apóstolo, pastorear a igreja de Éfeso, Timóteo também pastoreou essa igreja. Mas quando João, deportado à ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos ele recebe a revelação de Deus às 7 igrejas da Ásia. E as 7 igrejas da Ásia recebeu essa revelação. Então o Senhor vem e fala com aquele apóstolo com respeito à igreja de Éfeso. Essa igreja ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na 3ª viagem missionária. E ficou ali pregando a palavra de Deus por 3 anos nesta igreja. Mas o tempo dos pastoreios passou. O pastoreio de Timóteo, o pastoreio de João. E no tempo de Deus, as coisas começaram a acontecer em conformidade à vontade de Deus, mas também, pelos homens serem relapso, a igreja também entrou num esfriamento. A igreja perdeu o seu zelo. A igreja perdeu a prática de algumas coisas. O Senhor, irmãos, fala muito em Apocalipse, por exemplo, a frase, conheço as tuas obras. Se você lê as 7 cartas do Apocalipse, o Senhor está dizendo, conheço as tuas obras. Por quê? Porque a igreja, a noiva do Senhor Jesus, Jesus caminha no meio dela. Jesus está presente no seio da igreja. A palavra de Deus é espada, é espírito, é vida, é poder. Deus vivifica a sua palavra, habita na sua palavra, e a sua palavra é pregada no meio da igreja, e o Senhor Jesus está no seio da igreja, que é dele, que foi comprada com o sangue dele, remida por ele. Então ele está no meio da igreja. E cada um de nós viemos para o culto, cada um de nós aceitamos essa palavra, recebemos essa palavra, nos convertemos a Jesus, e ao nos converter ao Senhor Jesus, e todo início da conversão, os crentes têm o costume de falar o primeiro amor, não é isso, irmãos? Ele está naquele primeiro amor. Ele está naquele primeiro amor. E no primeiro amor as pessoas são motivadas, elas foram alcançadas, elas encontraram a paz, elas receberam Jesus, elas receberam o perdão, a remissão dos pecados, elas compreendem isso, então elas estão totalmente dispostas a trabalhar, a amar a Deus, e o seu coração está concentrado no Senhor. E no decorrer dos anos, os problemas batem na vida das pessoas. As lutas chegam, os homens percebem que falham, erram, se frustram. Os homens não são perfeitos. E muitas pessoas, por não guardar o seu coração, elas começam a se esfriar. E elas vão se esfriando. O amor já não é o mesmo. A igreja de Éfeso, ela recebe elogios do Senhor. No versículo 3 que lemos, o Senhor vê a perseverança daquela igreja. O Senhor vê o sofrimento e a prova daquela igreja.
Versículo 3 de Apocalipse 2 diz: vocês têm perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. O Senhor elogiou aquela igreja, mas ela tinha uma prática que não estava sendo aprovada por Deus. Mas ela recebeu elogios. O Senhor, irmãos, Ele vê os nossos erros. Ele vê os nossos fracassos, nossas frustrações, nosso esfriamento. Ele corrige quando abandonamos a nossa essência, quando nós perdemos o foco, quando nós descentralizamos a pessoa de Deus, a obra, o reino de Deus de dentro de nós. O Senhor está vendo? Sim. O Senhor está vendo. E o Senhor faz uma correção naquela igreja. O Senhor diz: olha, vocês abandonaram. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. É como um casamento, casa apaixonado, bombom, flores, pétalas, cartinhas, recadinhos, doces beijinhos. E quando eu me converti, eu dormia com a Bíblia debaixo do travesseiro, abraçado. A Bíblia era minha namorada. Aí comecei cada vez mais lendo, estudando a palavra de Deus. Me apaixonei pelo Senhor Jesus. E todos os dias procuro me alimentar. Mas falar que todos esses anos eu tive 100% fervendo, coração apaixonado, não é verdade. Não é verdade que você esteve também. Não é verdade que você, todos esses anos de cristão, tem sido tão apaixonado por Deus. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão na sua vida hoje. Mesmo Jesus que corrigiu aquela igreja de Éfeso, é o Senhor Jesus que é dono da igreja hoje e que nos corrige hoje e que nos chama a atenção hoje para a gente observar como está o nosso amor por Ele. Então, Apocalipse 2, versículo 4. Apocalipse 2, versículo 4. Contra você, porém, você abandonou o seu primeiro amor. E a pergunta é essa: como está o seu amor por Deus? Isso às vezes chega a irritar a pessoa. Quanto nós deveríamos vencer toda a nossa irritabilidade, como se a culpa fosse dos líderes, dos obreiros, dos pastores. Enfim, alguém é culpado. E a síndrome de Adão, a síndrome de Eva, às vezes acompanha a humanidade. Por que, Adão, você comeu daquele fruto? Por causa da mulher que o Senhor me deu, ela me trouxe o fruto. Você, Eva, por que que você comeu daquele fruto? Foi por causa da serpente que estava aí. Por que que Adão não disse: a culpa não é do Zé, não é do João, não é da Maria, a culpa é minha.
A Bíblia nos ensina de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. De tudo que você deve vigiar, está dentro do seu coração. É como você vive, como você anda, como você age, como você reage ao querer de Deus, à vontade de Deus, à soberania de Deus, e qual o lugar que Deus ocupa em cada um de nós. Tem uma outra síndrome que acompanha-nos. É a síndrome do querer. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Então nós pedimos, é pecado pedir? Não. Mas às vezes essa síndrome ela ocupa tanto o coração e a mente da gente, que a gente esquece de perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu nessa vida minha faça sobre essa terra para te agradar? Vou comer a tua palavra, vou estudar a tua palavra, o que a palavra do Senhor me ensinar eu vou fazer, eu vou praticar. E isso é bíblico. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor vai acrescentar, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai direcionar. Mas nem sempre nós pedimos para Deus o que Ele quer que fazemos. Nós, às vezes, damos mais ordem para Deus do que nos submetemos a Ele. Deus, faz isso, Deus, alcança o Zé, Deus, tem misericórdia da Maria, Deus, o Senhor visita ela, Deus, só o Senhor, Deus, se o Senhor não fizer isso para mim, Deus, olha, não, se não fizer mais, eu não vou mais, eu não vou nem mais servir a Deus. É Deus que precisa ser. É Deus que precisa de nós, irmãos. Antes que o mundo existisse, Deus já era Deus. Mas nós, queridos, às vezes carregamos uma síndrome, como se Deus tivesse submetido à nossa autoridade, enquanto que nós devemos nos curvar como servo. Filho não manda em pai, filho deve ser obediente ao pai. E qual é a nossa condição? Nossa condição é de filho, e a nossa condição é de servo. E todo servo que abandona seu primeiro amor, já não serve o seu Senhor conforme a palavra ensina. Então aquela igreja estava passando por isso. Aquela igreja que ela foi impactada com a palavra, com a pregação. Você sabe que a igreja de Éfeso, quando as pessoas foram se convertendo, elas foram se achegando. Éfeso, ela é uma cidade que ela tinha muita prática da feitiçaria, muita idolatria sobre a cidade de Éfeso. E nessa prática havia muitas pessoas que adoravam a deusa Diana, e eles estudavam muito esses livros. Mas na conversão daqueles irmãos, a Bíblia relata que eles foram abandonando essas práticas, e nas praças públicas eles queimavam os livros da idolatria, e eles começaram a confessar o Senhor Jesus, que Jesus era o Senhor. E eles então se converteram e apaixonaram pelo Senhor. E essa igreja,
ela se converteu de tal maneira, meus irmãos, que a Bíblia relata, no versículo 6, diz assim, Apocalipse 2, versículo 6, mas há uma coisa a seu favor. Olha Jesus falando para aquela igreja. Eu tenho uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Poucas palavras dita na Bíblia a palavra odeio. Mas essa palavra aqui veio do Senhor. Por que que Deus odiava as práticas dos nicolaítas? Porque os nicolaítas, eles comiam as comidas que eram sacrificadas aos ídolos. Eles receberam um ensino errado. E na prática do ensino errado, eles comiam essa comida oferecida aos ídolos, que é a abominação a Deus. Queridos irmãos, nós como igreja devemos aprender a resistir ao espírito da idolatria. A idolatria em si. Nós somos chamados a adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós devemos resistir à idolatria. E esses nicolaítas, eles também defendiam, ensinavam que a prática sexual entre solteiros, entre casais, de forma errada. Nicolaítas, eles faziam isso. Mas a igreja de Éfeso, que se converteu na pregação da palavra, aprendeu a rejeitar a idolatria. Aprendeu a expulsar todo aquele sistema de feitiçaria. Toda aquela prática de consagração a ídolo. Então a igreja de Éfeso, ela foi amada pelo Senhor, porque o Senhor passou a ser o primeiro, o único Senhor no meio deles. E trazendo isso para a nossa vida, queridos irmãos, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o Senhor sobre todas as práticas, colocar o Senhor em primeiro lugar. Então o Senhor vê que aquela igreja, ela era amada porque ela rejeitava essa obra, mas ela estava fria no seu amor com respeito à obra de Deus. Às vezes nós falamos, Senhor, eu te amo. Palavras não convencem. O que convence são atitudes. Atitudes. E eu gostaria que você refletisse agora. Quais são as suas atitudes nessa geração? Você, eu, nós. Nossas atitudes. Amamos de verdade o Senhor? Amamos. Se amamos, devemos amar os perdidos. Se amamos a Deus, devemos nos preocupar com a evangelização. Se amamos a Deus, devemos nos preocupar com o culto. Devemos nos preocupar como estamos oferecendo culto para Deus. Devemos nos preocupar como andamos, como vivemos, como nos comportamos como marido, esposa,
como pais, como filhos, como irmãos, como lavados e remidos em Cristo. Reflete agora, meu irmão, qual é a tua paixão por Deus. Outro dia eu ouvi um testemunho de alguém que falou por cerca de 10 minutos. Ele falou 9 minutos da denominação e falou 1 minuto de Jesus. Jesus é maior do que toda espécie de denominação. Jesus é maior do que toda espécie de pastor, raça, mentalidade humana. Jesus é o Senhor da igreja. E as pessoas não podem colocar no lugar de Jesus a obra que Ele fez abaixo. Nada concernente a essa terra. Jesus está acima de tudo. E a pergunta continua ressoando: como está o grau de amor por Jesus? Alguém queima de febre, imediatamente alguém coloca um termômetro. Se colocar um termômetro hoje em cada um de nós, quantos graus vai dar esse termômetro pelo nosso amor a Jesus? A sua obra, ao seu reino, a obra da redenção na cruz, a obra da remissão na cruz. Qual o valor? Que grau nós vamos atingir no termômetro de Deus? Se Jesus colocar o termômetro em você hoje, de 0 a 100, não precisa falar para mim quando vai dar o seu termômetro. Jesus está aqui vendo. Você teria ideia? Jesus está acima da rede social, Instagram, do Zap, do Facebook, do YouTube. Eu vejo cristão, irmãos, cortando estados para assistir futebol. Eu vejo cristãos gastando o seu salário naquilo que não é pão, conforme a palavra de Deus nos ensina. Porque vocês gastais o vosso dinheiro com aquilo que não é pão, com coisas fúteis, coisas que até a palavra de Deus abomina, e eles se julgam os melhores dessa terra. Isso é espírito de engano. Toda vez que o Senhor é trocado por alguma coisa, nós estamos praticando a idolatria. Estão entendendo, meu irmão? Todas as vezes que o Senhor é trocado por alguma coisa, nós estamos praticando a idolatria. Agora há pouco eu postei um videozinho de um versículo na liderança, onde o apóstolo Pedro fala que quando essa terra ela foi incendiada, quando ela for tocada pelo juízo de Deus, e que essa terra começar a se dissolver, aonde vai ficar os ídolos dos homens? Para que vai servir os ídolos dos homens?
vai acabar. Mas nessa noite Deus nos chama a atenção. Existe um conselho de Deus para nós. O conselho do nosso Deus, nosso Pai, é que a gente deve sondar o nosso coração e observar que aquilo que nós não temos agradado a Deus, Deus está dando uma oportunidade da gente se arrepender, da gente converter, voltar, mudar de direção, voltar o nosso coração para Ele, totalmente. E Deus nos chama para se arrepender. Arrepender é mudar de mente. A palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 5. Lembre-se de onde caiu. O que te fez esfriar? Tua frustração? Você está frustrado? Quebrado? Deus não quer que você pare. Deus quer que você se levante. Por isso o Senhor está dizendo: arrependa. Arrependei-vos. Todo pai quer que o seu filho volte. Todo pai quer ver o seu filho abraçá-lo. Todo pai quer o seu filho perto. E o Senhor está dizendo: arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Você lembra quanto você orava? Você lembra o quanto você trabalhava nos ministérios? Você lembra que você vinha para o culto de oração, até sem tomar um banho que não dava tempo, você vinha com a roupa do trabalho? Você lembra das vigílias, das visitas aos enfermos, das visitas aos doentes, aos necessitados, as pessoas quebradas? Você lembra a tua paixão que você tinha? Deus quer que você se lembre desse amor. Começa a pensar um pouco, lembra quando você não tinha nenhum carro para andar, e você andava quilômetros de a pé. Você lembra da sua bicicleta? Quantas vezes você chegou molhado na igreja? Lembra que não tinha asfalto quase nos bairros, e a gente vinha com aqueles pezão vermelho? E a gente chegava na igreja. Nós precisamos rever a nossa história, meus irmãos. Quanto conforto nós temos hoje. Você lembra como as coisas eram tão simples? E a gente molhado de suor, abraçava em oração e chorava e cantava e celebrava a Deus. E nós ia nas vigílias até as madrugadas. Queridos, você lembra da paixão? Paixão. Como alguém que recebe a cartinha da namorada, ele lê aquela cartinha à noite 5, 6 vezes. Né? Ela passou um perfuminho na carta, aquela cheiradinha na carta. Era assim ou não? Sim ou não? Paixão, né? Irmãos, para cá, nesse sentido aqui, está a antiga estação. Do outro lado da pista é o contrário da cidade.
cara saía de a pé daqui, da Coab, para encontrar ela do outro lado da cidade. Como é que é lá? Paraíso? Hã? Bairro Paraíso. Olha, saía da Coab para ir para Paraíso. Mas não é o Paraíso Céu, não, é a cidade aqui. Então olha quanto a pessoa andava a pé. Acabou as gangues, né? O cara saía de a pé aqui, cruzava a cidade a pé, com risco de apanhar das gangues. Ai, se a Brasilândia encontrasse a Coab aqui, ó. Quem lembra dessa época aí, levanta a mão. Ei, a turma da minha geração aí. Não era assim, meus irmãos? Rapaz, o cara arrumou uma namorada lá no Risca-Faca. E ele tá indo lá? Tá indo lá. Meu Deus, esse cara é louco. Não é louco, é apaixonado. Então olha, observa o coração do ser humano. O coração do ser humano, irmãos, ele faz loucuras por uma paixão. Mas vamos pôr o termômetro de Deus de novo. Agora Deus põe o termômetro na gente. Francisco, eu quero saber o quanto você me ama, Francisco. Quero saber se você é realmente apaixonado pela minha obra. Eu quero saber se você ama a minha pessoa. O salmista Davi orou e disse: Senhor, sonda os meus rins. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Queridos, essa palavra é de reflexão. Qual é o grau do amor que temos pelo Senhor? Pela sua palavra? Deus está nos convidando a observar, e à medida que percebemos o nosso esfriamento, devemos o quê? Nos arrepender. Arrependimento é mudança da mente. Espera aí. O pecado, com as obras malignas, está soprando sobre a minha mente, para que eu vá para o pecado. Mas o Espírito Santo está falando, não vá para o pecado. Mas o vento contrário está dizendo, vai para o pecado. De que vale ir à igreja? De que vale orar? De que vale evangelizar? Para quê? Qual é o benefício que você vai ter? O benefício é, à medida que eu creio em Deus, eu vivo a minha fé, a voz que eu obedeço, eu pratico. A voz que nós obedecemos, nós praticamos. E qual é a voz que eu e você temos obedecido? A voz do amor de Deus. Eu amo o Senhor, eu amo a sua obra, eu quero ver a obra de Deus crescer, eu quero ver as pessoas aceitar Jesus, eu quero ver as pessoas conhecer Jesus, eu quero ver as pessoas se achegar a Deus. Eu não posso esperar. Não adianta vocês dizer, olha, eu quero ver o pastor, porque o pastor tem que fazer, aquele obreiro, o presbítero tem que fazer, aquele diácono tem que fazer. Eu tenho que fazer. A Bíblia diz que todos são chamados.
Muitos são chamados, diga, muitos são chamados. Agora eu te pergunto, todos são escolhidos? Por quê? Porque como tratamos isso que nós vivemos com Deus? Qual o lugar que nós colocamos a Deus? Aonde está Deus? Naquilo que vivemos. Então o Senhor nos convida ao arrependimento. Querida igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Éfeso foi uma igreja que teve um declínio no amor. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. A Bíblia diz: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O Zé não é legal, mas eu preciso amar o Zé. Olha, eu preciso amar o Zé, não porque eu sou bonzinho. Eu amo o Zé porque o Senhor me ensinou a amar. Nós precisamos aprender e amar. Amor é dar suporte. Eu preciso dar suporte para o Zé. Eu não posso entregar o Zé ao pecado. Não posso entregar o Zé aos demônios. Não posso entregar o Zé às práticas malignas. Eu tenho que ter postura. E eu preciso ser perseverante. O Senhor Jesus disse a esta igreja, no versículo 2, que você vive e pratica. A palavra de Deus, meus irmãos, diz: conheço suas obras, o seu trabalho é árduo, a sua perseverança. Sei que você não tolera homens que vivem na prática do pecado. A igreja não pode tolerar o pecado. Existe uma coisa que a igreja, nós como igreja precisamos odiar, é o pecado. Não as pessoas. As pessoas Deus manda a gente amar, dar suporte, abraçar, cuidar, amar elas. Mas o pecado, ele precisa ser em nós amargo. Se o pecado tem sido doce na tua vida, você não está experimentando a presença de Deus. Se o pecado tem sido uma coisa que tem sido muito doce na tua vida, você tem experimentado pouco da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, nós não devemos declinar ao pecado. Amém, pessoal? A igreja, ela deve aprender a amar o ser humano, mas jamais tolerar o pecado. Em Efésios capítulo 4, versículos 15, a Bíblia diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Eu preciso ser um cristão verdadeiro, mas a essência do meu cristianismo é o amor, dando suporte ao meu irmão. Entenda uma coisa, irmão. Essa igreja aqui, nós nos esforçamos para amar todos. Pode entrar aqui
Quem quiser agora tolerar o pecado é outra coisa. A Bíblia abomina. Deus não está corrigindo a igreja de Éfeso? Eu tenho contra você porque você está frio. Então entenda, querido irmão, versículo 16 de Efésios 4. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O nosso corpo, se um órgão deixar de cumprir a sua função, os outros órgãos começam a padecer. A igreja precisa entender que ela tem que ser unida em Cristo, unida no aprendizado, unida no ensino. Paulo ensina que a igreja deve praticar a mesma coisa uns para com os outros e dar honra uns aos outros. A igreja que foi comprada com o sangue de Jesus, que é propriedade do Senhor Jesus, a igreja, ela precisa reconhecer o seu lugar e entender que Jesus é o supremo Senhor e o justo juiz que vai julgar as obras da igreja e as obras dos ímpios. Nós não estamos aqui para fazer julgamento. Nós estamos aqui para aprender a palavra, praticar a palavra, viver sim a disciplina, mas não podemos perder a essência do amor. Presta atenção, amor não é simplesmente eu dar uma colher de comida para alguém. Amor não é somente eu pegar uma peça de uma veste e dar para uma pessoa. Isso é o mínimo que nós fazemos. Amor, irmãos, ele está revestido da verdade. Eu quero perguntar isso aqui olhando no olho de vocês. Alguém da raça humana amou tanto o ser humano como Jesus amou? Tem alguém nessa terra? A pergunta que eu faço para você: Jesus viveu a disciplina, sim ou não? Então a igreja não pode perder a sua disciplina. A igreja não pode perder a sua essência. Quem ama, corrige. Quem ama, irmãos, senta, conversa, dialoga, discorda, fala não. A palavra do Senhor diz isso e isso. Está errado, não pode. Ou Deus pensa uma coisa hoje, amanhã ele pensa outra. Não, Deus não tem sombra de variação. Os pensamentos de Deus são santos, puro, justo, honesto, verdadeiro. Sua palavra continua sendo verdade, espada, juízo. Então nós, a igreja, não podemos perder o amor, mas não podemos perder a disciplina. Esse amor que aceita tudo e tudo pode, esse amor não é o verdadeiro. O amor de Deus é ágape, não é eros. O amor de Deus, irmãos, é um amor doador, mas é um amor que não suporta. É um amor que odeia o pecado. Você já viu isso? Deus não tem ódio? Tem, Deus odeia o pecado. Por que Deus virou o rosto? E Jesus gritou
pregado na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Por que Jesus gritou? Porque o Senhor virou o rosto, porque os pecados da humanidade estavam sobre ele. Então Deus abomina. Entenda uma coisa: o céu passa, a terra passa, as igrejas vão girar, e vai multiplicar, e vai abrir porta para tudo quanto é lado, e vai soprar aí de tudo quanto é jeito, e vai ter tudo quanto é legalidade. Olha para mim, a palavra de Deus não vai mudar. Deus continua sendo Deus, sua palavra é a mesma, Ele é Senhor, Ele não fez uma reforma na sua palavra. Deus não reformou sua palavra. Então entenda, irmão, ou convertemos, ou como é que é? Vão mandar esses crentinhos aí meia boca? Como é que é? Igreja, eu acredito que todos vocês querem ouvir a verdade. Ou vocês querem ouvir meia verdade? Não. Eu creio que vocês querem crescer, aprender. Então observe. Hoje eu vou encerrar essa pregação aqui, ó. Por causa do tempo que já foi. A palavra de Deus fala: se você está caído, frustrado, Deus está te chamando ao arrependimento, Deus está te chamando para mudar de vida. O Salmo 37, o versículo 23 diz: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta desse o agrada. Salmo 37, versículo 23. Quem firma? O Senhor. Mas quem tem que dar o passo? Quem, irmãos? Então é a nossa decisão. Hoje não vale o que você ouve, vale o que você decide. Porque você pode ouvir aqui eu pregar 1 hora, foi apenas mais uma pregação. Mas o que vai valer é o que você vai decidir. Qual a decisão que você toma para a tua vida? Aí está o resultado. Quantos querem mudança? Então decida. Decida. Decida a sua vida. Você está em adultério? Abandona o adultério. Você está em fornicação? Você está fazendo sexo fora do casamento? Abandona a fornicação, toma uma decisão hoje. Ah, não aguento ficar sem. Casa. Casa. Assume essa mulher, assume esse homem. Ai, pastor. Ai, melhor você andar certo e ir para o céu do que para o inferno. Tem alguém aqui que quer ir para o inferno? Vai para o adultério. Vai para a fornicação. Vai para a mentira. Vai para o roubo. Vai praticar tudo que a palavra de Deus condena. Ignora a Bíblia. Ignora a pregação. Ignora a palavra. Irmãos, entenda uma coisa: grito não leva para o céu, sapateio não leva para o céu. O que leva para o céu é o arrependimento, a mudança da mente, a entrega a Jesus, a atitude de mudança de vida. Senhor, eu vou te servir na terra. Eu estou aqui, eu quero agora consertar minha vida. Conversão é renúncia. Se você não renunciar aos seus pecados, você não se converteu. Você está mentindo para você mesmo.
Você está entendendo, irmão? Não tem meio termo. Jesus ensinou sim, sim, não, não. Como é que é? Você está pensando que você fica brincando com Deus e com o diabo? Uma hora você é do diabo, outra hora você é de Deus. Meu irmão, o diabo não brinca a tua vida, não. Ele veio matar, roubar e destruir. E a cabeça dele está ferida com chaga de morte. E ele sabe que ele vai morar onde? No inferno, ele vai habitar lá. A habitação de Satanás já é o inferno, já está decretada. E agora o que ele puder levar para lá, ele vai levar dando risada. Como é que é? Querida igreja, a verdade é essa. Nós não estamos aqui para brincadeira. Antes de subir aqui para pregar para vocês, eu estava tremendo. Isso aqui é uma responsabilidade. Nós estamos lidando com vida eterna. Sabe esse monte de coisa que você tem aí? Carro, casa, empresa, cargo, divisa. Seja lá o que você tiver, vai ficar tudo aí, vai derreter tudo, vai derreter tudo, essas vaidades, vai derreter tudo. É interessante que a Bíblia, irmãos, ela fala que as nossas obras, ela vai passar pelo fogo. Olhem todos para mim. As nossas obras vai passar pelo fogo. Vai passar, pastor? Vai. Ouro ou feno. Se for obra consistente, aprovada pelo Senhor, o ouro, quanto mais purificado, mais puro. Mas e se for palha? O que acontece com palha, irmão? Queima, derrete, vira cinza. Acabou. Querida igreja do Senhor Jesus Cristo, volte à prática do primeiro amor. Ame o Senhor. Decida a tua vida hoje. Chame a tua companheira e diz: olha, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus junto, vamos consertar a nossa vida. Jesus vem. Jesus vem. Se ele não vir, olha lá o nosso irmão ontem, 43 anos, era para o pastor estar aqui pregando, ele não está por quê? Porque Jesus veio para ele ontem. O infarto fulminante levou ele 43 anos. Não adianta. Amém, meu irmão? Muito bem, fique de pé. Põe Apocalipse 2, versículo 7 aí. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz. Essa noite eu vos preguei. Volte à prática do primeiro amor. Renova o teu amor por Deus. Quantos querem ser renovados? Irmãos, eu quero ser renovado todo dia. Todo dia, Senhor, renova minhas forças. Renova minha vida.
Não me deixes ficar ausente. Não deixa a minha mente vagar pelas coisas fúteis desse mundo. Não deixe que nenhuma idolatria paira sobre o meu coração. Eu gostaria que você orasse nessa noite. Eu sei que Jesus nessa noite, Ele quer mudar pessoas aqui. Se Deus está falando com você, é porque Ele te ama. É porque Ele não quer que você ande mais sobre essa terra como um perdido. Mas Ele quer que você ande como um filho. Aquele que ouve o seu Pai. Aquele que ouve o seu Espírito derramado sobre a igreja. Esse versículo diz: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Os nicolaítas, eles comiam dos sacrifícios aos ídolos, e Deus os odiava. Porém, aqueles que se abnegar, de tal forma que não comer as coisas da idolatria da carne, comerá da árvore da vida do paraíso de Deus. Irmãos, o Senhor preparou esse lugar. O Senhor preparou o novo céu e a nova terra. Sua mente seja cativada nesta noite. Feche os seus olhos agora. E nós vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, nessa noite, a minha oração é que o arrependimento pegue você. E que o nosso coração esteja bem flexível mesmo ao Senhor. E que haja em cada um de nós uma disposição viva a mudar de vida. A não fazer os desejos da nossa carne, mas a vontade de Deus. Arrependa. Volte à prática do primeiro amor. Feche os seus olhos, abra o seu coração e comece a orar agora. Nós vamos ouvir um hino daqui a pouquinho, mas primeiro nós vamos orar. Enquanto você, agora, nessa oportunidade, não deixa o teu coração distraído, a tua mente dispersa. Mas pare agora. Pare. Os irmãos que estão em casa, pare. Pare com Deus agora. Vamos orar. Vamos pedir perdão. Vamos buscar arrependimento. Vamos buscar mudança de vida. Jesus está acima, aleluia. De olhos fechados, orando. Senhor Deus e Pai, Tua palavra foi pregada nessa noite. Tua mensagem viva. O Senhor é quem vivifica a Tua palavra, Senhor. Os nossos corações, Ele precisa, meu Deus, ser tocados. E nós queremos agora Te pedir perdão por todos os nossos atos. Às vezes nós nos esforçamos, Pai, e mesmo muitas vezes com nossos esforços, nós ainda falhamos. Como a igreja de Éfeso falhou, às vezes nós falhamos em algumas áreas. E nesta noite, no nome de Jesus, que a Tua essência, a essência da santidade, da pureza, do amor, da fé, da graça, venha habitar no nosso coração.
venha fazer uma limpeza na nossa vida, venha fazer uma limpeza em nossos lares, Pai, a tal ponto que nós sejamos despertados, a tal ponto da nossa consciência, Pai, quando ela pensar em alguma coisa errada, o Teu Espírito nos despertar. Toca, meu Deus, toca em cada um de nós nessa noite. Oh, meu Deus, o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor é o Senhor da nossa alma, é o Senhor da igreja, e nós te pedimos perdão, meu Deus, todas as vezes que nós fomos frios, que nós não sentimos, nós fomos insensíveis. Nos perdoa, Pai, mas nesta noite nós queremos nos quebrantar e pedir perdão, graça ao Senhor e renovação à nossa fé na Tua presença. Pai, nós consagramos ao Senhor agora todos os elementos da ceia que está aqui, e que o nosso coração seja totalmente remido, purificado, para comer esse pão, para beber esse cálice e andar na terra para agradar o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, no nome de Jesus.